Louvado seja Deus. Boa noite, amados e amadas, na paz do Senhor Jesus. O Senhor nos concede mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa live. Estou ansioso para ouvir a voz do Senhor. Eu espero que você esteja com o coração aberto. A Bíblia diz que o próprio Deus, através do salmista, convidava o povo a abrir o seu coração, porque ele encheria. E que nesta noite, o Espírito de Deus possa falar comigo e com você. Eu fico feliz porque o Senhor nos concedeu mais uma vitória de estarmos na presença dEle e saber que eu estou alcançando a sua vida, entrando no seu lar com a palavra de Deus. Peço aos irmãos, à igreja, que abra uma sala, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus, para que inúmeras pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus. Falta para mim e para você um bom conselheiro, uma boa conselheira. No decorrer das nossas vidas, nós sentimos, em algumas ocasiões, falta de pessoas como essa. A igreja precisa ter mais conselheiros e conselheiras. Pessoas que têm, na verdade, o coração voltado às coisas espirituais, nos dar um conselho em momentos críticos, talvez momentos de decisões. Eu oro por isso. Como pastor, eu tenho pedido a Deus que Deus suscite no meio do seu povo conselheiros e conselheiras, mulheres de Deus, homens de Deus, assim como meu pai, que está nos braços do Senhor, aguardando agora o último toque da trombeta, um bom conselheiro. E alguns conselhos que eu me lembro, me traz grande alegria, irmãos, porque em todos eles foram benéficos para a minha vida espiritual, minha vida como esposo, minha vida como ser humano. Meu pai era um homem destes, conselheiros. Louvado seja Deus, conselheiro. Minha mãe também, assim como a sua mãe, o seu pai. Tem uma frase que nem eu e nem você pode se esquecer. Pense bem antes de rejeitar o conselho daquele que viveu há mais tempo do que você. Louvado seja Deus. Eu vou abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 12. Vai falar sobre Roboão, quando ele causou a separação da nação. Ele dividiu automaticamente uma nação inteira por rejeitar o conselho dos anciões, por rejeitar o conselho daqueles que levaram seu pai Salomão a total riqueza e prosperidade no seu reinado. Louvado seja Deus. Isso está no capítulo 12 de 1 Reis, no Velho Testamento. Preste atenção. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer o rei. E teu pai, olha que coisa interessante, ele estava a 50 quilômetros de Jerusalém, da capital da nação, um local escolhido para que ele fosse consagrado, ungido a rei. E neste local em Siquém, nessa cidade de Siquém, lá estava toda a liderança, todos os príncipes, todas as pessoas importantes daquela época e daquele reinado estavam ali. O povo estava ali, esperançosos
em receber no futuro rei um alívio para o seu sofrimento. Se você está aguardando no homem o alívio, na mulher o alívio do seu sofrimento, você está perdendo tempo. Espere o seu alívio, o alívio do seu sofrimento na pessoa bendita de Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Mas lá estava a nação de Israel, na cidade de Siquém, cheio de esperança. Eles achavam que o futuro rei lhes traria paz, sossego e ao mesmo tempo prosperidade. Louvado seja Deus. Diz assim no capítulo 12 de 1 Reis: e de onde o mandaram chamar, veio toda a congregação de Israel a Roboão. Eles falaram, amados, quando toda a congregação de Israel estava reunida, o rei estava presente, os principais, que eram a voz do povo, que eram aqueles que representavam o povo, fizeram um pedido antes da coroação de Roboão. Eles disseram no capítulo 12, no verso 4, olha o que eles disseram a Roboão, filho de Salomão. No capítulo 12, verso 4 diz assim: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que impôs nos impostos, e nós te serviremos. Roboão respondeu: ide, após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Os principais estavam mostrando para Roboão, irmãos, a história diz que Salomão expandiu as fronteiras do seu reinado. Ele formou uma marinha mercante. Ele alongou as suas fronteiras e os seus governadores, e para isso foi necessário colocar sobre o povo pesado impostos. E o povo sofreu, amados. Mas o reinado prosperou. Não é diferente nos dias de hoje. O povo sofre, mas tem esperança de que Deus, através dos governantes, trará o alívio ao nosso sofrimento. Mas como eu disse no início dessa live, a pessoa que pode dar o alívio ao meu e ao seu sofrimento, o nome dele é Jesus. E ele se faz presente em nossos meios. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos aos nossos pedidos. Roboão estava ali. Ele não soube responder de imediato à nação. Então ele pediu, ele usou de estratégia, ele pediu um tempo. Ele pediu 3 dias para trazer a resposta à nação. E o povo aceitou. Roboão foi coroado. Roboão, aleluia, foi coroado como rei. E antes que chegasse o 3º dia, ele foi aos anciões do reinado do seu pai. Assim como fez Salomão no início. Em outra mensagem, o pastor falou sobre Absalão, um jovem também que desprezou o conselho dos anciões, daqueles que viviam mais tempo do que ele. E eu volto a repetir a você, amado irmão, amada irmã, não despreze o conselho das pessoas que vivem mais tempo do que você e a mim, porque neles há sabedoria, neles há conhecimento. E a história da Bíblia diz que Salomão procurou conselho naqueles que aconselharam o seu pai no reinado de prosperidade. Então Absalão foi até os anciões
homens de longa datas, que estavam carimbados pela política e também pela situação da nação. Eles conheciam o sofrimento. Aqueles homens, anciões, eles sabiam do sofrimento de Israel, do povo, assim como os nossos governantes, assim como os nossos deputados, senadores, conhecem o sofrimento da nação. E a Bíblia diz que Roboão foi até eles, e eu vou ler para os amados, foi até os anciões, porque ele havia pedido um prazo, e esse prazo estava se acabando, e ele foi até os anciões. Roboão foi primeiro às autoridades que haviam aconselhado Salomão. Aqueles homens viram por si mesmo como a política de Salomão trouxe prosperidade à nação e também trouxe um peso, um sofrimento, uma fadiga ao povo de tantos impostos. E chegando lá, no capítulo 12, no verso 8, diz assim, no capítulo 12, verso 7, tomou Roboão um conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que responda eu ao povo? Eles lhe disseram, se hoje te tornares servos deste povo e os servires, atendendo aos seus pedidos, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Absalão deveria ter ouvido os anciões, porque ninguém mais do que eles sabiam do sofrimento e das condições do povo. Os próprios anciões pediu que ele fosse mais brando, menos do que o seu pai. Mas ele saiu daquela reunião rejeitando o conselho dos anciões. Quantas vezes, amado, quantas vezes, amada, você rejeitou o aconselhamento do seu líder espiritual? Quantas vezes você desprezou o conselho do presbitério? Quantas vezes você rejeitou o conselho do pastorado? Não faça isso, amado. Ouça, todas as vezes que você procurar o conselho pastoral, todas as vezes que você procurar o conselho de um homem e da mulher de Deus, fique atento, retenha as palavras e não rejeite em seu coração, porque a Bíblia diz, por não ouvir os profetas, o povo deixa de prosperar. Já fui jovem, assim como você, amado, que me ouve. Hoje não sou tão velho, mas tenho uma vivência. E recordo dos conselhos do meu pastor. Conselho estes que eu ouvi. Por mais que dentro de mim dizia não, mas uma voz superior dizia, ouça, acate este conselho. Você que tem desprezado o conselho do seu pai, você que tem desprezado o conselho da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã mais velha, não rejeite, ouça, acate, retenha as palavras que vai te fazer bem no presente e no futuro. A Bíblia diz que Roboão saiu daquela reunião rejeitando aquele conselho. Ele não aceitou. Ele viu que havia sabedoria neles, mas talvez não houvesse sabedoria suficiente para deixar com que o seu reinado fosse próspero, assim como foi de Salomão. Porque eles pediram a Roboão que fosse mais brando, que ouvisse a voz do povo. E todo líder muitas vezes erra por não ouvir a voz daqueles que Deus colocou ao seu lado para aconselhá-lo. E eu sou feliz como pastor, porque há em minha volta, aleluia,
há na minha congregação homens e mulheres que estão prontos, que são capacitados para aconselhar. E espero que o número de pessoas multipliquem, porque grande é a obra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que retêm a palavra a ponto de trazer o conselho certo, no momento certo e na hora certa. Aleluia. Então eu, como pastor, tenho essa felicidade de ter em minha volta homens e mulheres, pessoas que estão próximos a mim, que na hora certa, usada por Deus, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. E assim como Roboão, quantas vezes eu e você rejeitamos o conselho daqueles que têm uma vivência maior do que a nossa experiência. Roboão saiu dali. A Bíblia diz no capítulo 12 do verso 8: porém ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com eles e o serviam. Sabe o que aconteceu, amado? Roboão observou que a marinha, que as fronteiras foram alargadas, cresceu o reinado de Salomão. Ele viu naqueles anciões uma velha relíquia de sabedoria, mas que nos tempos atuais não era de servia aos tempos que ele estava vivendo. Então ele foi procurar conselho, ele foi, aleluia, procurar conselho nos seus amigos da época, os seus colegas, seus amigos, entre aspas, seus amigos que tinham talvez a mesma visão que Roboão tinha. E ele foi e procurou. Roboão tinha um prazo, e quando ele chegou nos seus amigos de sua época, que não havia vivenciado, talvez desde o início com aqueles anciões, vivenciou o início do reinado de Salomão e aconselhou o seu rei. Aqueles meninos, que eu posso dizer, porque eram meninos inexperientes, porém gananciosos, porque viram a oportunidade em Roboão como um novo líder, uma autoridade que poderia ser agressiva, uma autoridade que poderia ser, na verdade, uma autoridade arrogante, que atingiria no coração da nação, e o povo então serviria ao rei através do medo e do temor. Disse o rei chamado Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta resposta dada por Jesus, esse convite, quero dizer, dado por Jesus, ainda ecoa sobre a humanidade. E nesse exato momento ele diz a você que está cansado e oprimido, assim como estava o povo de Israel naquela época, cansado e oprimido pelos pesados impostos. Havia sim uma falsa prosperidade. Então, quantos líderes, sem a direção e a guia de Deus, sem a presença do Espírito Santo, tomam a roupagem chamada roupa da arrogância, e que não ouve conselhos, e que não ouve, aleluia, a voz do povo, e acaba sofrendo e trazendo sofrimento aos seus. Assim como Roboão, quando ele chegou aos seus amigos, os seus amigos aconselhou a Roboão dizendo: não, se você afrouxar, se você tirar o peso sobre o povo não te servirá. Diga ao povo que o seu dedinho, a Bíblia diz claramente, olha o que a Bíblia diz: mas o jovem rei desprezou o conselho dos anciões que tinham dado. Ele provavelmente considerava que aqueles anciões estavam desgastados. Mas no capítulo 12, no verso 10 em diante,
Ele foi buscar um conselho moldado não por jovens arrogantes, famintos, gananciosos pelas riquezas que traria a eles, se esquecendo que o povo sofreria ainda mais. Assim como você nasceu para servir, e quando eu sirvo com alegria. E a Bíblia diz então que esses jovens deram um conselho, uma postura, eles viram em Absalão uma postura arrogante do rei, e disseram desta maneira a ele: assim, olha o que eles disseram a Roboão: assim falarás a este povo, no capítulo 12, no verso 9, verso 10, e os jovens que haviam crescido com eles disseram: assim falarás a este povo, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim você falará: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o terceiro dia, amados. Era o dia da resposta. Era o dia que o povo estava aguardando a resposta que lhe traria alívio. Chegou o dia marcado, o povo deveria voltar à presença do rei, os principais. Assim como a nação voltaria ao rei, e o rei daria a resposta do seu pedido. Meu Senhor. E no momento em que a nação esperava uma resposta que lhe traria bênçãos, o povo ouviu uma resposta de um rei totalmente diferente daquele que havia pedido um tempo. Ele viu um rei resoluto, resolvido de trazer castigo maior daqueles que Salomão impôs sobre o povo. Talvez você esteja aguardando a resposta do rei. E a resposta do rei a você é: não despreze o conselho dos anciões, daqueles que viveram e vivem mais tempo do que você. Ah, mas eu tenho uma idade, talvez você diz, eu tenho uma idade já sou crescido. Mas ouça o que diz o Espírito. Procure o conselho na pessoa certa. Procure o conselho na pessoa certa, amados. Oh, glória! Talvez você esteja esperando e hoje Deus te dará a resposta através desta palavra. Quando Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que estavam em sua volta: tomai de mim o meu jugo que é leve. Oh, glórias! O rei está dizendo: entregue-se totalmente a mim. Como está escrito no Salmo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele o fará. Então a nação se depara com um rei totalmente arrogante, autoritário, dizendo a eles que aquele pedido era um pedido que não seria aceito por ele. Ao invés de trazer alívio, ele castigaria o povo com mais impostos, assim como a esquerda propõe ao governo impostos. Os amigos de Roboão colocou no coração do rei que era preciso aumentar os impostos. Era preciso aumentar as forças armadas, era preciso aumentar a marinha mercante. E com isso, deveria ter trabalho escravo. Meu Deus! Um rei que fora constituído e aceito pelo povo,
para trazer bênçãos. Por isso que eu digo a você, se a sua esperança está no homem, se a sua confiança está na mulher, volte esta confiança para a pessoa bendita de Jesus. Oh, glória! Ele é o Rei dos Reis. Então a Bíblia diz que Roboão disse: eu aumentarei o seu castigo. E naquele exato momento em que a nação estava reunida, esperando, e agora se depara com uma resposta de um homem que nem parecia ser filho de Salomão. Parecia ser um estrangeiro, um mercenário, que traria sofrimento para o povo em troca de riquezas. E o povo então, com o coração, a Bíblia diz, a história da Bíblia diz, que 10 tribos de Israel, são 12 tribos, 10 tribos, naquele exato momento, viraram as costas para o rei. Meu Deus! A nação se dividiu. Eu quero dizer a você que a sua arrogância, que a sua teimosia trouxe divisão para a sua família, trouxe divisão para o seu povo, para os seus familiares. Jesus veio para dar uma solução para esse assunto. Pronto, pastor, eu fui culpado e trouxe divisão à minha família, divisão ao meu lar, porque eu busquei conselho nas pessoas erradas. E qual conselho você ouvirá nesta noite? Daquele que vos fala pelo Espírito. Se alguém te aconselhou a abandonar a sua família, se alguém te aconselhou você a abandonar o seu emprego, se alguém aconselhou a você a abandonar os seus filhos, abandonar a sua esposa, abandonar o seu esposo, a sua família, não ouça esse conselho. Continue orando, continue esperando em Deus para a tomada de decisão. Porque quando a pessoa é aconselhada a abandonar aquilo que Deus lhe entregou, se essa pessoa aconselhou a você a abandonar o seu ministério, nos dias que estamos vivendo nessa pandemia, quantas pessoas são más conselheiras e conselheiros, aconselhando o povo a não voltar-se para Deus, a não congregar, como está escrito no livro de Hebreus. Quantas pessoas têm esse dom de trazer divisão ao ministério, de trazer divisão às igrejas? Quantas pessoas, como os amigos de Roboão, têm esse dom? Mas eu digo a você, amado, tenha sensibilidade no seu ouvido, ouça a voz que diz: este é o caminho, andai por ele. Então, se esta pessoa te aconselhou a você a não congregar, colocando medo, colocando temor, esta pessoa não foi usada por Deus. Mas se essa pessoa, que tem uma vivência maior do que a sua, que já vivenciou momentos difíceis, não como este, porque isso para nós é novidade, isso para nós é novo, o que está acontecendo na igreja é coisa nova, mas eu posso dizer que o dedo do inimigo está querendo entrar em vários assuntos ministeriais. Volte a congregar. Se a sua igreja tem tomado as medidas, as normas, não tenha medo. Perto está o Senhor daquele que o busca, daquele que o teme.
Então, se essa pessoa te aconselhou a você não congregar, ou abandonar o seu ministério, o ministério que foi entregue a você, você é líder. Sobre as suas mãos existe algo que Deus te deu para ser serviçal na sua obra. Não aceite esse conselho. Não faça o que fez Roboão. Ouça a voz desse que talvez viveu mais tempo do que você. Porque muitas vezes o jovem é impulsivo. Ele vai pela emoção, pelo momento. Mas eu digo a você, abandone esses conselhos e procure acatar o conselho que está na palavra de Deus. Então, amados, a nação se dividiu. Uma nação próspera. Era o início de um sofrimento. Mas aonde fica Deus nessa história? A Bíblia diz que Deus permitiu que aquilo que estava acontecendo, a divisão daquela nação, Deus permitiu. Inclusive ele tinha usado o profeta antecipadamente, como me usa nesta noite, para falar contigo. Se você não recebeu o conselho errado, talvez você está prestes a receber esse conselho. Mas Deus está me usando antecipadamente para que você ouça este conselho e não acate o conselho daquele e daquela que já perdeu o reinado, que já perdeu a comunhão com Deus, que já perdeu a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então Deus usava antecipadamente, antes de Roboão se tornar rei, Deus já havia avisado através do profeta Salomão que o reinado de Roboão traria divisão e sofrimento. Amado, o Senhor já está dizendo a você que a tomada de decisão, sem acatar o conselho daqueles que têm sabedoria, daqueles que talvez ao seu olhar estão desgastados. O meu pastor está desgastado, o presbitério da minha igreja está desgastado, o pastorado da minha igreja está desgastado. Isto é mentira do diabo, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas... Eu sinto o renovo de Deus na minha vida como pastor, para levar o meu rebanho à presença do Todo-Poderoso Deus. Oh, glórias! Te calabás. Então tem o mesmo sentimento. Então Deus já havia antecipado que isso aconteceria e Deus até permitiu. E Roboão então sentiu na pele a rebelião do povo. Quantos se rebelaram agora, irmãos? Na hora errada. Quantos se rebelaram porque ouviram um conselho errado e agora se arrepende. Mas ainda há esperança. A Bíblia diz: humilha-te debaixo da potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Se você está arrependido, arrependida, no final desta palavra, nós vamos orar. E a decisão que você tomou erroneamente, Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, te alcançará. E lhe dará a você a direção nesse caminho. A direção a ser tomada neste caminho, ou nesta jornada, quero dizer. Deus dará a você, como está dando a mim, a direção para as tomadas de decisões. Então a Bíblia diz que o povo se rebelou, o povo viraram as costas para o rei e rejeitaram. E houve um acontecido, o rei mandou um recrutador
de trabalhadores na cidade. E quando ele chegou, ele foi morto pelo povo. O povo rejeitou a autoridade do rei. Não rejeite a autoridade do rei chamado Jesus. Não rejeite a autoridade daqueles que são instituídos sobre a sua vida como líderes espirituais. Minha mãe, meu pai se foram, mas deixou um legado. E por obediência a eles, guardei no meu coração a palavra de Deus. E hoje estou vivendo uma vida debaixo da sombra protetora de Deus. Quero dizer a você que o sofrimento vem sobre todos, mas o alívio de Deus vem sobre aqueles que o temem e o buscam. Então, se você nesta noite, amado, que está me ouvindo, amada, tem sofrido por não ter ouvido o conselho na hora certa, mude de estratégia, seja mais humilde, mais ouvinte, porque a Bíblia diz que nós temos que ser tardio em falar e pronto a ouvir. Oh, glória! Receba isso em nome de Jesus. Tardio em falar e pronto a ouvir. Oh, glória! A ouvir a voz daquele que te ama, daquele que morreu na cruz do Calvário por causa do seu e do meu pecado. Então o povo se rebelou a ponto de não aceitar nenhuma ordem do rei. Mas como não aceitar a ordem de Jesus, amado? Quantas vezes eu ouvi de pessoas completamente tomadas pela teimosia dizer: eu não ouço o homem. Saiba que esta pessoa, que é líder espiritual sobre você, foi constituído por Deus. Sobre a minha vida existe uma autoridade espiritual. Sobre a tua vida existe uma autoridade espiritual. Essa palavra é uma exortação com muito amor, para que você mude de estratégia. Seja mais atento, seja mais pronto em servir. Seja mais pronto em fazer a obra e fazer a obra com alegria. Olha para a sua família. Família que Deus te deu. Não estrague aquilo que Deus te deu. Traga a sua família à presença de Deus. O que aconteceu com os pais de hoje, com as mães de hoje, que estão entregando seus filhos de mão beijada a este mundo, aceitando a rebelião deles. Retome a sua autoridade no seu lar. Retome. A autoridade não é violência. A autoridade é muito mais do que isso. É o dom de convencimento. Os meus filhos sempre ouviram a autoridade da mãe, assim como a minha. E hoje são pais. Os seus filhos também obedecem. Porque a Bíblia diz que a bênção é de geração a geração. Mas quantos pais estão entregando os seus filhos a este mundo? A um mundo promíscuo. Uma beleza exterior, mas interiormente o jovem é destruído pouco a pouco. E a Bíblia diz que este pecado faz com que esse jovem se separe de Deus e de toda a sua glória. Mas retome a autoridade do seu lar, como pai, como avô, como pastor. Eu digo a você, retome a autoridade, o domínio sobre os seus filhos. Domínio não é a autoridade do braço. Domínio é o dom de convencer, de mostrar o que é certo, daquilo que é errado. Não desanime, não baixe a guarda, lute pela sua casa, profetize no meio desse caos, no meio desse grande vendaval, profetize em nome do Todo-Poderoso Deus. Oh, glória! Lembra de Josué? O pastor pregou há dias atrás que ele tomou uma tomada de decisão dizendo: olha, vocês hoje escolham a quem vocês vão servir, se a Deus ou aos deuses desta terra.
porém eu e a minha família serviremos a Deus. Então, Roboão não ouviu o conselho. Não deixe de ouvir o conselho, amado, daqueles que têm autoridade sobre você. A Bíblia diz que não há governo que Deus não esteja sobre ele. O nosso país, o nosso governo, o nosso presidente, os nossos governadores, Deus está acima deles. E com a sua infinita graça, Ele vai derramar chuva de bênção sobre aquele que o teme. Quero orar com você nesta noite. Quero orar pedindo a Deus que Deus te abençoe, que Deus te dê autoridade, que você retome o domínio sobre a sua casa. O domínio talvez sobre o seu casamento. O domínio talvez sobre a sua vida profissional. Ah, pastor, eu estou me sentindo incapacitado, incapacitada. Estou com medo de não conseguir prosperar nesse novo emprego. Ore comigo nesta noite. Roboão perdeu a autoridade sobre o seu reino. Não perca, amado, a autoridade sobre a sua casa. E volto a repetir, talvez você olhe para o pastor e talvez imagine que o pastor seja um homem severo, um homem que usa de autoridade sem controle, de maneira alguma. Eu sou sensível à voz do Espírito. Eu sou também tomado a errar, mas eu me humilho, se necessário for, para ver a minha casa, para ver os meus filhos, para ver a minha esposa, que hoje está do meu lado aqui, nos bastidores dessa live, e que me ouve. Houve um momento, sim, que foi necessário, mas uso de autoridade excessiva traz destruição e divisão. Assim como trouxe divisão a uma nação. Não traga divisão à sua casa, ao seu rebanho. Não traga uma divisão, pastor amado, usando a autoridade excessiva sobre o seu povo. Peça a Deus porção dobrada do espírito de convencimento que estava em Jesus, nos apóstolos. Meu Deus, que eu estava sobre Pedro quando ele pregou e 5.000 almas voltaram-se para Cristo e para a cruz. Oh, glória! E que este dom possa estar na minha e na sua vida. Então, aquilo que o pastor está dizendo, talvez você tenha uma imagem minha de alguém autoritário, de maneira alguma. Eu amo aquilo que Deus me entregou. E na hora certa, quando eu não tenho a resposta, como Roboão não tinha resposta imediata naquele momento, e quando eu também não tenho resposta imediata, porque eu não sou dono da verdade, disse Jesus: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Esse sim tinha autoridade para dizer que ele era o dono e a própria verdade. Então talvez você tenha uma imagem do pastor errada. Eu amo os meus filhos, amo a minha esposa, amo o meu povo. Não confunda humildade com falta de autoridade. Não confunda humildade com falta de autoridade. Deus me constituiu como líder, mas para ser líder, precisei aprender a ser liderado. Deus abençoe você que esteve comigo. Quero orar com você em nome de Jesus. Você que talvez esteja precisando de um conselho, e o conselho que eu dou a você, amado irmão e amada irmã, escute a voz de Deus. Não perca a comunhão com aquele que te chamou, com aquele que a Bíblia diz que te resgatou das trevas e te levou ao reino da sua luz. Amém? Encurve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero orar com você nesta noite. Quero orar por você que me ouve, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu trabalho.
pelo seu ministério. Em nome de Jesus. Eterno e poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos, o Senhor absoluto da igreja, eu peço uma bênção especial ao meu irmão, à minha irmã, que por um momento de fraqueza perdeu a autoridade sobre a sua casa, perdeu o domínio sobre os seus. E nesse momento me vem à memória, Pai, o domínio que estava na vida do meu pai, teu servo, o pastor Firmino, o domínio que estava sobre a vida do meu irmão mais velho, o teu servo, o pastor Manuel, a sabedoria que pairava sobre a minha mãe, e que hoje, Senhor, em dobro eu peço a Ti, derrame sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, oh Senhor, esta porção dobrada sobre a vida dele e a vida dela, que volte a ter domínio, volte a ter controle sobre a sua vida espiritual. A Bíblia diz que o justo pode até cair, mas não permanecerá prostrado. Que o teu servo, a tua serva possa retomar, Senhor, a autoridade na vida material, na vida espiritual, na vida sentimental, no casamento, Senhor, por uma fraqueza, por um momento, e por não ouvir conselhos, perdeu o domínio sobre o cônjuge. Portanto, eu desfaço agora todo o poder das trevas, no nome poderoso de Jesus, aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Senhor, visite os lares agora, visite os meus irmãos, as minhas irmãs, visite o teu servo que está hospitalizado, tua serva, esse ancião, esta anciã, Senhor, dotado de sabedoria e de entendimento, porém agora está enfermo, está acamado em um hospital por causa deste vírus e das doenças decorrentes. No nome poderoso de Jesus, que haja cura neste momento, que haja cura. No nome poderoso de Jesus, oh Senhor, encurve-se para os seus e atenda essa humilde oração, que o diagnóstico que foi dado, Pai, possa ser anulado e um novo diagnóstico de cura seja dado agora, nesse exato momento. Pai, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Assim como Roboão, muitos caem, Senhor, em conselhos errados, mas bem-aventurados são aqueles que procuram o conselho naqueles e naquelas que foram constituídos por Ti, ó Deus. Muito obrigado, no nome poderoso de Jesus. Deus que abençoe você, amado, que participou comigo todos esses minutos, horas talvez, mas que ouviu a palavra. Não divida, mantenha o seu reinado, não deixe o inimigo dividir a sua igreja, não deixe o inimigo dividir o seu lar. Lute pela integridade total de sua família, de seu ministério e de seu pastorado. Deus abençoe a todos. Que o grande amor de Deus,
e a graça salvadora de Jesus Cristo fique no meu e no seu coração, desde agora e para sempre. E tem mais. Que o Espírito paire sobre ti, o Espírito de sabedoria. Amém e amém. Deus vos abençoe. O abraço do seu pastor. Receba, amado. Oh, glórias. Receba o abraço daquele que te ama, daquele que foi constituído por Deus a ter autoridade sobre a sua vida, espiritualmente falando. Mas fique na paz do Senhor Jesus.